Vamos lá? Trabalhar um pouquinho? O Luiz acabou de falar, orando aí, e ele usou a expressão não pare. Eu acredito que é do Espírito mesmo, essa expressão para nós nessa manhã. Eu fui muito abençoado por uma palavra que Deus está gerando no nosso espírito. Domingo passado eu preguei na igreja do pastor Daniel e compartilhei essa palavra lá. E essa palavra ainda tem falado muito comigo. E o tema e o título da mensagem é Não Pare na Dor. Eu quero falar sobre uma família, queridos, que ela foi assim, açoitada pela dor. E quando a dor alcança as nossas vidas e as nossas famílias, muitos de nós paramos na dor. Porque às vezes nós não temos condições emocionais de seguir. Às vezes nos falta habilidades em diversas áreas da vida para podermos lidar com algumas situações. Ou às vezes as situações que nos alcançam, elas são tão fortes, os ventos são tão... O mar às vezes está tão revolto, queridos, que fica muito difícil para mim e para você. E algumas pessoas, elas sucumbem na dor. Elas param naquele momento de dor, os anos passam, a vida continua, tudo à sua volta vai sendo transformada, mas a pessoa fica estagnada. Então eu quero dar a ideia um pouquinho, eu quero falar sobre a família de Abraão, que na verdade o seu pai chamava Terá. Algumas traduções não têm um acento, Então é por conta de tradução, talvez você vê na sua Bíblia e enxergue Tera, mas é Terá, Então eu queria falar com você sobre Terá, pai de Abraão, e depois falar um pouquinho sobre os acontecimentos na vida dessa família, antes mesmo do chamamento de Abraão. Gênesis capítulo 11, verso 26, então, vamos lá? Vamos tentar entender um pouquinho isso? Por que algumas famílias sucumbem? Por que algumas pessoas param na dor? E como nós podemos evitar isso na nossa própria vida, amém? Gênesis 11, 26. Amém, amém? Vamos lá. Viveu Terá 70 anos e gerou Abrão. Aqui era Abrão, ainda nem era Abraão, ok? E gerou Abrão, a Naor e a Arã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e a Arã. Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, e a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá Abrão, o seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir para a terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Gênesis capítulo 12, verso 1, segue dizendo o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Arã. Ok? Bom, queridos, nós temos o contexto da família de Terá. Terá teve 3 filhos. Ele teve Abrão, Naor e Arã. Às vezes nós, olhando para as nossas famílias, nós temos algumas percepções, até a sociedade nos fala muito sobre algumas questões de preferências de pais e mães para com alguns filhos, Mas quando você olha para a história de Arã, por exemplo, para a história de Abraão, de Naor, para a história de Terá, o seu pai, você vai ver que o pai Terá perde o seu filho caçula. Seu filho caçula chamava-se Arã.
Então nós temos já uma dificuldade na sociedade, eu acredito que aqui Deus já começa a trabalhar algumas coisas que possa curar os nossos corações. A maioria de nós, eu não sei se foi assim com você, né, na infância, mas nós quase sempre achamos que os filhos caçulas, eles têm um privilégio que nós não temos, né, ou não tivemos. Então a gente usava frases mais ou menos assim, na minha época, se fosse comigo, o chicote já tinha estralado, mas como ele é o caçula, nós usamos algumas coisas assim. A sociedade nos ensina e nos molda a perceber, queridos, que os nossos pais têm preferências pelos filhos caçulas. Mas o que eu entendo, biblicamente dizendo, a respeito das famílias que Deus vai nos conduzindo e nos mostrando? A paternidade, queridos, ela nasce à medida que o primogênito nasce. Antes dos pais, ou antes de um casal ter um filho, eles não sabem o que é ser um pai ou ser uma mãe. Então, o primeiro filho, na verdade, acaba sendo uma cobaia para a paternidade. E como cobaia, nós como pais, erramos muito no processo. Por que nós erramos? Porque a gente não sabe o que pode e o que não pode direito, nós tentamos proteger de todas as formas, a gente acha que é um cristal, se cair vai quebrar, então a gente, de todas as formas, procura cercar. Então nós falamos muitos nãos. Não, isso não pode, não, se eu deixar ele sair com esses meninos, ele vai se perder. Não, se eu deixar ela grudar nessa menina aí, ela vai ser mal vista. Então a gente vai... Então os primeiros filhos das famílias são os que mais sofrem. Depois vem o segundo filho, quando toma um tombo o segundo filho, o pai e a mãe já falam assim, não, o primeiro caiu, não morreu, não, deixa que vai levantar. Não é assim que a gente lida? A gente começa a perceber que a vida de paternidade, a maturidade que Deus está nos trazendo em relacionar-nos com os filhos, vai fazendo de nós pessoas mais flexíveis. Quando vem o terceiro filho, então, que é o caçula, no caso aqui de Terá, o pai já está dócil, queridos. O pai já está dócil. José era o filho mais novo. Antes de Benjamim, José era o filho mais novo de Jacó. Então, o filho mais novo, a gente já está doce. Nós já estamos avô, praticamente, no filho mais novo. Não tem coisa mais linda, mais gostosa do que ser avô. Nesse contexto, amados, nós começamos a perceber o seguinte, os vínculos e os afetos que Terá tinha pelo seu filho Arã, que era o caçula, era muito mais dócil do que o que ele teve com Naor e com Abraão. Muito mais dócil. Porque era o filho caçula. Não bastasse isso, irmãos, essa família nos ensina o seguinte, Terá teve 3 filhos, Abrão, Naor e Arã. E o seu filho Arã lhe deu um neto, chamado Ló. Não bastasse já a afinidade de lidar com o filho caçula, que você já está mais dócil, agora o filho caçula te dá um neto. Aí a afinidade, aí não tem como fazer. Porque daí é o netinho correndo dentro de casa, né? Essas coisas todas foram fazendo o que com essa família? Uma família que estava crescendo, como a minha e a sua, de maneira natural, orgânica, as coisas indo de bem a melhor, mas de repente, queridos, o texto que nós lemos faz questão de nos dizer o seguinte, estava Arã ainda vivo e teve que sepultar o seu filho Arã. Nós acreditamos que nesse momento existe uma tragédia nessa família. Sabe por quê, queridos? Porque na ordem cronológica natural da vida de qualquer ser humano, é ainda entendível, embora a dor seja imensa, mas ainda é compreensível que os filhos enterrem os pais, que os netos enterrem os avós. Por quê? Por conta da questão natural da vida da velhice. Então nós percebemos o seguinte, nós percebemos que quando nós enterramos um avô, uma avó, 80, 90, 100 anos, nós até chegamos a usar algumas expressões na sociedade. Nossa, viveu 90 anos, né? Viveu 80 anos, graças a Deus, viveu bastante. Essa é a consciência que nós temos. Mas uma das coisas mais difíceis, queridos, e eu poderia comparar isso até a uma tragédia, é quando um pai e uma mãe têm que pegar um filho nos braços e sepultar. Porque na nossa consciência humana é inconcebível nós enterrarmos um filho, uma filha. Porque eles têm uma vida pela frente. E Terá, então, começa a passar por esse momento de dor, por esse momento de angústia, por esse momento de sofrimento.
Agora, o que acontece, queridos, com algumas pessoas quando elas enfrentam um momento de dor agudo, como Terá está enfrentando? Algumas pessoas têm a mesma atitude de Terá. Se você olhar para o texto que nós lemos, quando Arã, o seu filho caçula, morre, Terá diz o seguinte para sua família: olha, saiamos de Ur dos Caldeus, vamos embora para Canaã. Às vezes a dor faz isso conosco, queridos. Às vezes algumas dores que eu e você enfrentamos na vida, ela nos causam um impacto tão grande, mas tão violento, que tudo que nós desejamos é fugir do lugar da dor. Nós não queremos tocar naquele assunto, nós não queremos mais nos relacionar com aquele assunto, porque tudo que nós vemos à nossa volta nos lembra aquilo, nos lembra aquele. Então qual que é o nosso desejo muitas vezes? É sairmos do lugar da dor. E não foi diferente com Terá. Terá, ao perder o seu filho caçula, ele diz: olha, saiamos de Ur dos Caldeus e vamos morar em Canaã. Vamos mudar daqui, porque tudo que eu olho aqui ao meu redor me lembra o meu filho caçula que eu perdi, e eu não suporto lidar com essas lembranças e com essas dores. Ei, deixa eu dizer algo para você. Nós precisamos entender que as lembranças e as dores que nós carregamos, elas precisam ser vistas pelas perspectivas bíblicas, a maneira como Deus quer nos conduzir. Porque muitos de nós evitamos a dor e não tratamos a dor. Às vezes, amados, eu vou fazer ofícios fúnebres, fui fazer um ofício fúnebre agora, na última sexta-feira, e às vezes nesses ofícios fúnebres, as pessoas, elas se sentem assim: mas eu não posso chorar, eu preciso ser forte, porque se eu esmorecer, o que vai ser do meu irmão, o que vai ser da minha mãe, Aí nós ficamos preocupados com as pessoas, e nós nos achamos fortes o suficientes, e não deixamos, de fato, Deus agir, nos quebrantar, nos humilhar, porque, amados, a morte para nós, ela não é só um tempo de dor e de desespero. A morte para nós, ela também é um tempo de humilhação. Sabe por quê? Porque o homem pode conseguir muitas coisas na vida, ele pode conseguir muitas coisas através dos seus estudos, através dos seus recursos, da sua eloquência, mas sabe algo que o homem não pode? O homem não pode conseguir segurar a vida nas mãos. A morte é uma humilhação para nós. A morte é o ponto onde Deus coloca a mim e a você no lugar que nós devemos estar, em dizer para nós: você não tem poder sobre isso, só eu tenho. Então a morte é uma humilhação para nós. Mas nós, às vezes, desejamos ser fortes. Em meio a processo, nós deveríamos chorar, nós deveríamos nos quebrantar, nós deveríamos reconhecer, nós deveríamos colocar para fora o que é que está acontecendo diante de Deus. Às vezes, diante dos homens, amados, nós precisamos. Eu falava com um irmão ontem à tarde aqui a respeito de alguns acontecimentos da vida, e existem momentos que nós precisamos vir à frente mesmo e confessar algumas dores, algumas limitações, porque são essas confissões que trazem cura no processo. Mas muitos de nós vivemos uma vida aquém daquilo que Deus espera que vivamos. Por quê? Porque nós paramos no ponto da dor e não queremos sair de lá. Ou quando saímos, temos um outro problema, e é sobre esse outro problema que eu quero me ater com vocês um pouquinho. Quando o texto nos ensina que Terá decide pegar Abrão e pegar a sua nora e o seu neto e sair, que é Ló, a Bíblia diz que Abrão, ele olha para o pai: vamos. Mas o pai tinha algo em mente que Abrão não tinha. O pai falou assim: filho, eu tenho um destino, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Toda a nossa história foi construída aqui, mas nós vamos para Canaã. Deixa eu dizer para você, quando Terá sai e vai para Canaã, a Bíblia diz que ele para em um lugar. Aonde Terá para? Você percebeu aí no texto? Versículo 31 diz assim: tomou Terá Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã. É tanto filho e filha, de filha, que a gente já não sabe nem quem mais é filho de quem, né? Esse negócio de genealogia é um trem para nós entendermos, né? Mas aí, olha: e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até onde eles foram? Quem se chamava Arã? Filho que morreu. Sabe, queridos, às vezes nós saímos do lugar da dor para nós termos um destino diferente,
porque nós não conseguimos mais lidar com a dor, mas existe um momento da nossa caminhada, enquanto estamos no trajeto de algo que nós já determinamos onde vamos chegar, que nós nos encontramos com algo que nos lembra a dor de novo. Ele tinha saído de Ur dos Caldeus para ir para Canaã, mas ele passa por uma terra, por uma cidade que tem o nome do filho que ele perdeu. E ao passar por aquele lugar de perda, ele paralisa de novo. Ele ia para Canaã, ele não tinha que ter parado aqui. Mas ele para. Sabe por que para, queridos? Porque as lembranças das dores fazem isso conosco. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Você saiu do lugar em que você estava, você passou por circunstâncias lá no seu trabalho, em algum relacionamento, em alguma igreja, em algum momento, em algum ministério, alguma coisa aconteceu na sua vida e você sai desse lugar. E de repente você está tocando a vida e está tudo bem, já faz 1 ano, já faz 2 anos, já fazem 5 anos. Aí de repente sempre chega um enviado, queridos, do Rucuncunha, do Carcará, e diz assim para você: eu estava lá com fulano, com ciclano, que era lá do lugar da sua dor. E fulano e ciclano falou assim de vocês. Aí você estava tão bem, de repente você... Já aconteceu com alguém aqui? Vou até tomar uma água, queridos. São momentos na sua vida que está tudo indo bem, porque você está indo para Canaã. Nós estamos indo para uma terra que Deus nos prometeu, a Nova Jerusalém que vai descer do céu, terra que mana leite e mel. Nós estamos indo para lá, mas aí num determinado período do trecho, daquilo que nós estamos buscando, galgando, sempre tem alguém para nos lembrar da dor que nos foi causada e como nós devemos enfrentar essas dores. Mas algumas pessoas, ao serem lembradas das dores que foram feridas, foram machucadas, foram alcançadas, essas pessoas param novamente. E ao parar, queridos, nós temos um outro problema. Sabe por quê? Porque alguns de nós paramos, mas ainda temos a condição, tempo hábil. Terá já não era mais uma criança. A Bíblia diz que aos 205 anos ele parou em Harã e morreu em Harã. Existem lugares que você não alcança, porque quando você para no momento da dor, quando você para no lugar da dor, não há mais possibilidade de você seguir depois, e você acaba morrendo naquele lugar da dor. Terá morre em Harã. Tinha destino como Canaã. Amados, às vezes Deus dá a possibilidade para você e para mim de seguirmos, mas alguns de nós já estamos na reta final de algumas questões a respeito daquilo que estamos resolvendo. Eu posso não morrer fisicamente, mas você de repente estava carregando alguma coisa que deveria frutificar, mas você já está no limite daquele contexto, e aquilo que deveria frutificar, quando você parou nesse lugar de dor, aquilo morre. E você até segue depois. Perdão, mas ao seguir, você não leva mais aquilo que Deus tinha para você. Por isso que nós temos muitos ministérios que foram enterrados e sepultados, muitos chamados, muitas vocações que foram sepultadas ao longo dos anos na igreja, pessoas que têm dons maravilhosos. Ei, amados, quando a gente faz trabalho com pessoas que hoje estão em condições de rua, em vulnerabilidade social, nós percebemos dons e talentos que essas pessoas carregavam. Músicos, pastores, professores. Eu já conversei com pessoas nas ruas extremamente doutas, extremamente estudadas, extremamente, queridos, de um linguajar, de uma posturação que você fica impactado, mas estão em Harã. Pararam por conta da dor, a dor tem sucumbido eles e muitos deles morrem em Harã, porque não conseguem retornar. Alguns têm o privilégio de conseguir, mas nem todos conseguem. Qual que é a minha percepção a respeito disso para mim e para você hoje? Nós precisamos perceber onde nós estamos nos lugares das nossas dores. Você tem percebido como você lida com as suas dores? Você já percebeu que algumas coisas na sua vida deveriam funcionar diferente, mas hoje você tem reserva com muitas delas? E essas reservas que você tem impedem você de estar no lugar central de Deus para a sua vida? Você até faz, mas as pessoas sempre têm um limite em relação a você. Sabe por que elas têm um limite?
porque você colocou esse limite por conta da sua dor. E deixa eu dizer algo para você, com todo respeito, e por amor, e como pastor, e como amigo, eu não tenho nada a ver com isso. Causar essa dor em você, você não precisa fechar o coração para mim. Eu estou dizendo isso em relação a muitas outras pessoas que desejam dizer isso para você, mas como eu estou com o microfone, diz que quem está com a bola, né, quem é o dono da bola pode guardar a hora que quiser, porque a bola é dele. Eu estou com o microfone, eu estou tentando ajudar vozes que não conseguem ser ouvidas. Porque muitas pessoas têm o desejo de falar isso para você. O que eu fiz para você ter essa postura comigo? Eu nunca te fiz nada, mas outros fizeram. Então, assim, a gente não tem acesso a você. Você permite até aqui. Então o teu ministério é desse tamanho, o teu chamado é desse tamanho, a tua família é desse tamanho, os teus negócios são desse tamanho. Sabe por que são desse tamanho? Porque você impede pessoas que são preciosas hoje de acessarem lugares que você lacrou por conta de um lugar que você parou, por dores que te foram causadas, que as pessoas que convivem com você hoje sequer sabem de fato o que foi que aconteceu. Elas não estavam lá, elas não participaram disso, elas não têm nada a ver com isso. Elas são pessoas diferentes. Não coloque todo mundo numa vala comum por conta das suas dores. Porque se alguém fez aquilo com você, eu não sou esse alguém. Às vezes os seus filhos não são esse alguém, você se fecha para os filhos. Às vezes o seu cônjuge não é esse alguém, você se fecha para o cônjuge. Quantas famílias, queridos, estão sendo destruídas? Quantos pais estão morrendo em Harã? Quantos ministérios estão morrendo em Harã? Não alcançam Canaã, porque se fecharam pelos momentos de dores que enfrentaram. Então eu quero falar sobre algumas coisas relacionadas a isso com você e dizer para você, Deus quer dar uma oportunidade hoje de curar a sua memória. Quantos creem nisso? É possível, queridos, é possível. Deixa eu dizer para você, havendo vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Então Terá, depois de morto, nós temos a expressão do segmento da família de Terá. Quando alguém morre, queridos, e aqui é outra coisa que eu quero trabalhar com você, quando alguém morre em meio ao processo das dores que você carrega, recai sobre os seus ombros uma responsabilidade. Sabe por quê? Porque é assim, olha, o pai de Ló morreu, Harã, era neto de Terá. Agora Terá morre também. Se o avô, que tinha sido avô e pai, porque o pai havia morrido, o avô assumiu. Se o avô e pai morreu e se o pai biológico também morreu, recai sobre quem as responsabilidades da vida de Ló? O mais velho, o primogênito, Abrão. É por isso, amados, que quando Deus fala assim para Abraão, você não deve levar ninguém, você deve sair do meio da tua parentela, ele leva Ló. Por que ele leva Ló? O que ele ia fazer com o menino, queridos? Ia deixar na rua? Deixa eu dizer para você, quando você para em alguns lugares e aquilo que você está carregando morre com você, você coloca a responsabilidade sobre os ombros de outros. Pessoas que não tinham nada a ver com o chamamento, com a vocação, pessoas que nem sabiam como lidar com isso, agora elas precisam aprender a lidar com essa responsabilidade, porque na ausência da sua posição as pessoas precisam assumir. Abraão teve que assumir Ló, porque Ló agora não tem pai e não tem avô. Há uma responsabilidade sobre os ombros de uma pessoa que não tinha nada a ver com isso. Você já parou para pensar quantas responsabilidades as pessoas na igreja não carregam por sua causa? E quantas responsabilidades você não carrega por causa dos outros? Olha para dentro da tua família. Eu vejo pessoas, amados, que sustentam 2, 3, 4 famílias. Por quê? Porque tem a responsabilidade emocional de que se ele não fizer, a família dele vai sucumbir. Então, por exemplo, eu conheço pessoas na igreja que fazem compra mensal para si, para casa, fazem compra mensal para o pai que é separado, e aí fica com medo do pai se perder, faz compra mensal para a mãe, porque a mãe, agora que o pai está separado, a mãe também é uma responsabilidade. Já pensou? Então nós vamos carregando responsabilidades, amados. Nós vamos tomando posicionamentos, sofrendo dores, trazendo para si coisas por conta de pessoas que sucumbiram em meio às dores que foram alcançadas. Não tem a ver conosco. A maior responsabilidade que nós temos é entender o processo e depois de entendermos o processo, lidarmos com eles de maneira bíblica teológica.
de maneira espiritual, física e emocional, com clareza. Todos nós, amados, precisamos entender até onde, porque algumas pessoas colocaram responsabilidades no nosso ombro, porque elas pararam, e agora tudo está na nossa mão. É por isso que eu sempre lido com os ministérios aqui nessa casa dessa forma. Às vezes as pessoas vêm e assim, elas estão soltando raio pelas mãos, né? Não, pastor, Deus está falando comigo que eu sou chamado para isso, eu sou chamado para aquilo, a gente poderia iniciar esse ministério, a gente poderia... Eu fico só ouvindo, né? Aí depois que coloca tudo, eu falei, vamos orar um pouquinho, filho, para ver se... A hora que esfriar essa panela de pressão, aí nós vamos ver o que sobra. O que sobrar, nós vamos lidar com isso. Porque assim, as pessoas iniciam as coisas, depois elas sucumbem em meio às dores, aí elas voltam e falam assim, tó, pastor, que o filho é seu. Eu falei, filho é meu? Eu tenho só 2, o João e o Lucas. Como que esse filho aí é meu? Eu não tive nenhum relacionamento fora do casamento. Não é meu esse filho. Ah, não, mas o senhor é o pastor. Tudo bem, eu sou pastor, mas... O que eu vou fazer com isso agora? Mas as pessoas agem assim. Então, queridos, como eu estou ficando velhão já, eu estou aprendendo algumas coisas. As pessoas chegam... Antigamente eu dava voz para tudo. Hoje eu dou meia voz. Hoje também eu calo algumas vozes. Sabe por quê? Já ouviu aquele ditado assim, ó, me diga quem tu andas, eu direi quem tu és? Não é bíblico, mas deveria. Eu acho que ele só não está na Bíblia porque os que iam escrever morreram antes. Porque se dá uns dias para eles tinham escrito isso aí. Sabe por quê, queridos? Porque é uma realidade. Nós vamos percebendo a maneira como você anda, com quem você anda, como você conduz, as oscilações que você tem, os altos e baixos, a bipolaridade, a esquizofrenia espiritual. Porque é esquizofrenia espiritual isso, não é física, é espiritual. Um dia você está no céu, outro dia você está no inferno. Aí, não pastor, mas eu vou pegar isso aqui. Aí depois as coisas morrem, aí sobra para quem está. Abraão teve que lidar com isso porque Terá desistiu no processo. O seu pai desistiu em meio ao processo por conta das dores que carregava, parou, paralisou. Abraão teve que lidar com isso. Outra coisa que eu quero tratar com você. Queridos, o texto segue, e quando nós então entramos no capítulo 12, nós temos o chamamento de Abraão. Aí Deus fala assim para Abraão, Abraão, sai do meio da tua terra. Que terra, queridos? Abraão foi levado para uma terra que não era dele. A terra de Abraão é o Ur dos Caldeus. Agora Deus está chamando Abraão no momento de dor da sua família, onde o seu pai não conseguiu lidar com todas as coisas que estava carregando, e Deus fala assim para Abraão, sai do meio da sua terra. E Abraão deve ter olhado para Deus, não está escrito, né, irmão, mas eu acho que ele deve ter pelo menos olhado para Deus mesmo, sem dizer nada, só com o olhar ele deve ter dito assim, Senhor, eu nem estou na minha terra, Senhor. O que o Senhor está me pedindo? Sai do meio da tua parentela. Parentela, Senhor, acabei de perder meu irmão. Acabei de perder meu pai. Que parente que eu tenho? Meu pai era tudo para mim, porque na cultura que nós vivemos, o pai é o sacerdote da casa. Eu não tenho mais ninguém, Senhor. Estou com uma responsabilidade no sobrinho aqui, que se eu não cuidar, o que vai acontecer dele? Mas que terra, Senhor? Que parente, Senhor? Abraão chegou no momento que quando Deus chama ele, diz para ele, sai do meio da tua terra e sai do meio da tua parentela, Abraão já não estava mais na terra que era dele, amados. Ele estava num lugar que o pai levou ele por conta da dor. Ele estava com uma responsabilidade familiar que... Agora deixa eu dizer para você, então por que Deus, mesmo sabendo que ele não estava na terra e que ele já não tinha mais os parentes que deveria se apegar, Deus disse para ele, sai do meio da tua terra e da tua parentela. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você hoje? Sai do meio dessas lembranças. Não importa o lugar que você está, mas se você não abandonar essas lembranças que tem te matado, que tem te aprisionado, que tem te impedido, se você não abandonar essas lembranças, você não vai fluir. Ah, mas eu tenho uma boa vida. Ok, eu tinha uma excelente para você. Se você se conforma com a boa, eu tinha uma perfeita para você. Tinha não, eu tenho, Deus está dizendo. Eu tenho uma perfeita, mas você se conforma com a boa.
Porque nós precisamos sair, queridos. Emocionalmente, nós precisamos sair de alguns lugares. Não tem a ver com o seu marido, não tem a ver com os seus filhos, não tem a ver com os seus pais, não tem a ver. Se eu fosse parar, queridos, eu vi uma frase do pastor Luiz Hermino, algum tempo atrás, ele disse assim, olha, se a gente for chutar todo cão que late, nós estamos mortos. Eu não paro para chutar cão que late, queridos. Eu decidi as guerras e as batalhas que eu preciso entrar, porque eu entendi a responsabilidade que foi confiada nas minhas mãos, você e eu precisamos entender isso também. Se nós não sairmos dessas questões doentes, emocionalmente dizendo, nós não vamos cumprir o propósito, nós vamos até terminar. A questão não é se você vai terminar, a questão é se nós vamos terminar bem. Porque quando você olha para a vida de Paulo, por exemplo, ele falou, olha, eu combati o bom combate. Ele falou, não combati qualquer combate. Não foi qualquer um, não foi de qualquer maneira. Houve um preço, mas eu entendi a minha posição, o meu lugar nesse processo. Eu entendi, Senhor, que em alguns momentos das minhas dores, olha o que Paulo está dizendo, queridos. Eu entendi que em alguns momentos das minhas dores, eu fui orar ao Senhor para poder lamber as minhas feridas, e o Senhor olhou para mim e falou assim para mim, Paulo, a minha graça te basta, sai daí. Existem momentos na sua vida que a graça de Deus te basta, não tem a ver com o homem. Nós achamos que os homens vão resolver os nossos problemas, amados. Porque nós estamos presos em dores emocionais. Eles não vão. Porque eles não têm condições não é porque eles não querem, eles não têm condições. Só Deus pode nos libertar. Porque Ele nos prometeu isso, Ele falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que em João 14,6, o Jesus, Filho de Deus, nos diz o seguinte, eu sou o caminho, eu sou a verdade é uma pessoa. Ele está dizendo o seguinte, conheça Jesus e você vai ser liberta. Conheça Jesus e você vai ser liberto. Mas nós conhecemos uma religião, conhecemos uma denominação, uma placa, conhecemos um grupo de pessoas, achamos que o poder de tudo que vai acontecer na nossa vida está nas pessoas, não está. Deixa eu dizer algo para você. Os pastores que nos pastorearam por 25 anos antes de eu estar na comunidade, eram os nossos pastores. Eu nunca, queridos, eu não me lembro de ter marcado um horário com o meu pastor para falar, pastor, nós estamos assim. Eu não me lembro. É orgulho? Não é orgulho. Não é orgulho. Eles sempre nos ajudaram em tudo que eles puderam, eles sempre, quando percebiam, eles davam um passo, mas eu entendi o seguinte, eu não fiz a caca, eu tenho que responder. Então é assim, hoje tudo se procura pessoas. Eu entendi, queridos, que os vales que eu, a minha esposa, os meus filhos tínhamos que passar, tem a ver com aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Não são as pessoas que vão resolver. Então se posiciona, sai desse lugar, muda de mentalidade, muda de vida, muda de posicionamento, pelo amor de Deus. Se posiciona e deixa Deus agir. Tem a ver com você, não tem a ver com os outros. E os outros que eu quero ajudar e não desejam ajuda, então tem a ver com eles, com Deus. A Bíblia diz assim, no que diz respeito a você, siga a paz com todos. Não está dizendo no que diz respeito aos outros, no que diz respeito a você. Então, no que diz respeito a você, é no singular. Deus está trabalhando essa família, Deus está trabalhando a nossa família, existem dores que nós carregamos, mas nós precisamos aprender a lidar com elas, precisamos sair desse ponto, desse lugar que tantas vezes nos afeta. Queridos, eu acredito numa igreja que só pode mudar a realidade da sociedade lá fora se ela for uma igreja viva, vibrante, se ela for uma igreja que se posiciona, que é transformada, se ela for uma igreja que de fato leva salvação, cura. Quando Jesus abre o livro dentro da sinagoga, ele diz o seguinte, o Espírito do Senhor está sobre mim. Quantos creem que o Espírito de Deus está em você? Amém. Nós temos tudo o que é necessário para que a gente não paralise nos lugares das dores. Por que essa palavra é tão dura? Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que o pai corrige o filho a quem ama. Porque se ele não corrigir, não é filho, é bastardo.
Deixa eu dizer para você, igreja, Deus, ele pode entender muitas coisas, mas sabe uma coisa que Deus nunca entende sobre a igreja? E eu digo para você que não entende, porque a Bíblia mostra que ele não entende. A autocomiseração. Porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala de um povo que é separado por Deus desde quando Deus levanta Israel. Fala de um povo que é separado por Deus e termina lá em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, dizendo que a igreja é triunfante. Nós somos o povo que triunfa. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos pessoas que precisamos aprender a lidar com as questões das nossas emoções e parar de mostrar uma igreja lá fora de autocomiseração. Ó vida, ó céus, porque a gente sofre. Você viu, agora eu sou crente, não posso mais beber. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Amados, às vezes nós vemos alguns cristãos dando testemunhos lá fora mais ou menos nesse sentido. Teve fulano de tal aí, teve um rolê, não sei o quê. Puxa, cara, queria tanto ir, mas eu sou crente, não posso ir. Meu Deus, quando você fala isso, o cara fala, rapaz, não quero ser esse negócio aí não. E aí, o que essa igreja está fazendo com esse cara? Irmãos, vontades são feitas para ser controladas. Se não deu para você ir porque você entende que não te cabia lá, quando o cara fala, teve o rolezinho, teve o negócio lá, teve a baladinha, você fala, legal, cara, você foi. Eu fui, e aí foi bom para você, foi bom. Rapaz, também fui, eu estava aí com os caras aí. Tá tudo bem para mim. Mesmo que você queria ir, mas você não precisa ficar toda... a igreja não... Que isso, queridos? Deus está dizendo para mim e para você. Nós somos um povo a quem Deus estabeleceu, um povo a quem Deus levantou. Se não é prazer para você ainda hoje, algumas coisas, elas vão se tornar, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Tem coisas na minha vida que são prazer hoje, que não eram prazer lá atrás. Mas a convivência e a minha proximidade com o papai foi me ensinando que existem dois caminhos para mim e para você. Deuteronômio capítulo 30, o caminho da vida e o caminho da morte. E então o Salmo 73 diz que Asaf compreendeu o destino dos ímpios. E ao compreender o destino dos ímpios, ele falou assim, até que enfim entrei na casa do Senhor, e eu pude entender todas as coisas, eu pude entender o fim do ímpio, e eu pude entender o fim do justo. Ei, queridos, a igreja não tem que olhar só para esses dias, nós estamos com os olhos na eternidade. O que Deus preparou para a igreja é vitorioso. Deus está preparando um povo, está nos separando. Eu estou olhando para o alto, pensa na alegria que eu estou. Agora estou indo meio para baixo, que eu operei esses dias, você está vendo que está... Eu estou só com o farol baixo, o farol ainda não estou conseguindo dar luz alta. Mas já está sarando, já está sarando. Não, já estou enxergando 6. Eu preguei de óculos escuros esses dias. Vou sobreviver. Deixa eu dizer para você, eu estou olhando para o alto. O que Deus nos colocou nas mãos é muito precioso. Qual que é a ideia, pastor, dessa mensagem? É trazer alegria e esperança a você. Sai desse lugar de dor. Deus tem muito para te revelar, mas muito. Mas às vezes as lágrimas impedem você de ler a versão que Deus tem sobre o seu respeito. Você já percebeu quando você está chorando muito e você não consegue ler? Você precisa ler o que Deus tem escrito a seu respeito, a respeito da sua família, a respeito das suas coisas. Deus escreveu algo sobre você. Quantos acreditam nisso? Eu finalizo com você para parecer que está acabando, fique em pé. Para parecer que está... Ministério de Música. Eu finalizo com você dizendo para você o seguinte. Quando Abraão leva Ló, porque da agora ele tem que levar, porque havia um senso de responsabilidade nele, houve um momento na vida de Ló e de Abraão que eles têm problemas com os seus pastores, porque os dois cresceram, porque Deus tinha bênção para a família de Abraão. Ló era a família de Abraão. O que acontece? Quando você não dá conta de resolver os teus problemas, eles vão se solucionar de alguma forma. Porque Deus traz um probleminha para Abraão e para Ló agora. Deus falou assim, eu vou abençoar tanto esses meninos que eles não vão conseguir andar junto.
Ele fez Ló e Abraão prosperar tanto, queridos, tanto, que Ló olhou para o tio e falou assim: tio, não é possível a gente andar junto mais. Olha o tanto de bens, de ovelhas, olha o tanto de gado que eu tenho, e o senhor tem muito mais ainda, como que a gente convive? Ele falou assim: filho, escolhe um lugar para você ir aí. Escolhe um lugar. Agora deixa eu dizer para você, presta atenção. Quando nós somos carregados para um lugar que nós não desejávamos estar, ao escolher, podemos escolher errado. Ló não fez uma boa escolha. Ele falou: eu quero Sodoma e Gomorra. Abraão falou: é isso que você quer, filho? Ele falou: as campinas lá são verdinhas. Sabe por quê? Porque isso nos fala de imaturidade. A imaturidade nos faz escolher coisas somente por aquilo que nós vemos. Abraão escolheu por confiança. Abraão falou o seguinte: filho, escolhe, porque eu tenho certeza, não importa para onde você vai, para onde eu vou, Deus continua me assistindo. Eu quero finalizar com você assim. Cuidado com as escolhas que você faz na imaturidade, porque às vezes você está escolhendo o lugar errado de estar. Às vezes você não está entendendo o que Deus está pedindo para você. Deixa Deus trabalhar. Não coloque as suas mãos nisso. Se você colocar, você vai ter problemas piores. Deixa Deus, entrega para Deus. Já conseguiu entregar para Deus o que você precisa? De dizer assim: filho, escolhe aí, porque Deus, eu estou na mão dele, o que ele fizer está feito. Você já conseguiu entregar para Deus? Vai ficando difícil a mensagem, né? Quando a gente fala um negócio legal assim, todo mundo ergue a mão, né? Eu falei: já consegui entregar para Deus, só tem uns dois que fez assim, E ainda fez baixinho, assim, meio tipo assim: será que eu entreguei mesmo? Será que eu não entreguei? Nós precisamos entregar para Deus, queridos. Quantos creem nisso? Nós vamos ter um último louvor. Eu quero orar com você. Eu quero declarar sobre a sua vida que você possa fazer as escolhas certas hoje. Você está carregando pesos que Deus não desejou que você carregasse. Mas eu tenho vínculo, mas eu tenho isso, mas eu tenho... Deixa eu dizer para você, Deus sabe o que você tem. Mas mais do que saber o que você tem, Ele sabe o que você precisa. E eu vou tentar te ajudar no processo. Sabe o que você precisa? Confiar nele. Porque Ele só te pediu uma coisa: de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. E Ele diz assim: dá-me o teu coração, filho meu. Porque é do teu coração que procede os caminhos para a vida eterna. Nós vamos adorar e eu queria que você refletisse sobre isso. Eu acredito que nessa manhã Deus quer libertar algumas pessoas aqui, queridos. Você está parado em Harã, você precisa sair desse lugar. Eu tenho plena convicção disso. Pastor, eu estou com vergonha de me expor. Não tenha vergonha. Se você precisa sair desse lugar, enquanto nós estivermos adorando aqui, você vai sair daí de onde você está, você vai vir aqui. Eu quero orar por libertação na sua vida. Eu quero declarar sobre a sua vida que esse lugar que te paralisou, Deus vai mudar a sua sorte, vai te tirar dessa condição, dessa situação. Então, enquanto nós estamos adorando, não olhe para ninguém, queridos. É entre você e Deus. Se você se vê em Harã por alguma situação na sua vida, seja qual for, venha aqui à frente. Nós vamos orar por vocês. Amém? Enquanto nós adoramos, tome a sua decisão, saia do seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Você que veio aqui à frente, abra suas mãos. Mesmo que você já não está mais aqui, abra suas mãos. Diga assim comigo, após mim: Senhor Deus, na autoridade do nome de Jesus, nessa manhã, diante dos homens e diante de Ti, eu recebo a libertação, a graça e o favor do Senhor para sair deste lugar que tem paralisado a minha vida, o meu chamado, a minha família, a minha vocação. E eu declaro: hoje eu me torno uma testemunha viva e fiel da Tua libertação, em nome de Jesus. A igreja aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Louvamos o Teu nome neste lugar, Senhor. Obrigado pela Tua fidelidade, Pai.